Olá pessoal, eu tenho recebido uma série de pedidos para falarmos sobre alguns assuntos. Dentre eles, o estudo das cargas móveis, traçado de linha de influência, determinação de trem tipo, como é que a gente determina os esforços máximo e mínimo nas estruturas de pontes, de viadutos, quando carregamos com a carga móvel, o trem tipo, e através de que processo a gente faz isso. O tratamento das cargas móveis diante das cargas permanentes e acidentais é bastante diferente. Então nós vamos mostrar aqui a partir de agora, vamos começar com esse vídeo, a partir de agora nós vamos mostrar, fazer um apanhado e mostrar qual é o tratamento que se dá para o estudo das cargas móveis que atuam principalmente nas pontes e viadutos, tanto estruturas rodoviárias como ferroviárias. Mas nós vamos nos deter bem mesmo no estudo das obras de arte referente a pontes e viadutos rodoviários. Quando nós estudamos as cargas móveis, a gente tem que entender quais são os tipos de cargas que atuam na estrutura. Eu vou fazer aqui de modo simplificado para a gente entender bem quais são os tipos de cargas. Então nós temos as cargas permanentes, quais são elas? Vamos colocar só as principais para a gente entender bem, né? Peso próprio, peso dos revestimentos, alvenarias e empuxos. Depois nós temos as cargas acidentais. Podemos relacionar aqui vento, impactos laterais, forças centrífugas, aceleração, frenagem, sobrecargas de utilização, sobrecargas ou carga de utilização, né? Então nós temos uma carga chamada de carga móvel, que é o foco do nosso estudo. Então, se eu pegar todas essas cargas aqui, sejam elas permanentes ou acidentais, com exceção da carga móvel, o tratamento estático é o mesmo. É o mesmo. Ou seja, se eu tiver uma viga, por exemplo, e eu tiver uma carga permanente, uma carga G, e eu tiver uma carga acidental, Q, o tratamento estático é o mesmo. O que vai diferenciar aqui? É como eu determino essa carga, Mas no instante que as duas cargas estão aí, feita inclusive aquela combinação de ação, nós vamos chegar numa carga final. É uma carga permanente, mais uma combinação da ação acidental, tá? Então nós vamos ter uma carga final. E aqui, a partir dessa carga final, nós utilizamos as equações universais da estática. Quais são elas? Somatório de x igual a zero,
somatório de y igual a zero e somatório de momento igual a zero. Para que eu utilizo essas equações? Para encontrar as reações de apoio. Se aqui é A e aqui é B, eu tenho uma reação VA e uma reação VB. Normalmente um apoio é do primeiro gênero, outro é do segundo gênero. Mas eu não tenho reação horizontal porque eu não tenho ação horizontal, só tenho ação vertical. Também eu utilizo para a mesma situação, para essas duas cargas, eu utilizo as equações fundamentais da estática para achar os esforços simples. Tá? Então, utilizo as equações fundamentais da estática. Quais são elas? A derivada do momento é igual ao cortante. E a derivada do cortante é a carga com o sinal trocado. Ou, em última análise, a derivada segunda do momento é igual à carga com o sinal trocado. Para que eu uso essas equações? Para traçar o diagrama ou os diagramas de esforços simples. Quais são eles? Momento fletor, esforço normal, esforço cortante e, se for o caso, o torçor. No caso da estrutura plana, nós não temos torção. Tá? A estrutura plana não há torção, porque o carregamento está contido no plano da estrutura. Pois bem, isso aqui é o estudo que a gente faz para a carga quando é considerada parada, a carga está parada. A carga móvel, o tratamento é diferente. É diferente. Diferente, ok? Em que consiste essa diferença? Consiste no seguinte: para carga fixa, eu tenho o seguinte: eu tenho meu diagrama de momento fletor. Por exemplo, vamos tratar somente do momento fletor, porque vale para qualquer situação, né? Para qualquer esforço simples. Então, quando eu tenho esse carregamento, carga G, carga Q, o diagrama de momento fletor, a gente já sabe, já viu isso em vídeos anteriores. O diagrama de momento fletor de uma viga biapoiada com um carregamento uniformemente distribuído é dado por um diagrama desse tipo. Uma curva do segundo grau, onde nós temos aqui, se eu trabalhar com a carga permanente, eu tenho um diagrama como esse aqui. Se eu trabalhar simplificadamente com a carga móvel ou com a carga acidental, eu tenho um diagrama desse aqui. A soma dos dois, esse mais esse, dá o diagrama total. Então aqui, por exemplo, se eu quiser transformar essas duas cargas numa carga só, chamar de P, por exemplo, que é o G mais Q, o meu diagrama de momento fletor é dado por um diagrama de uma curva do segundo grau, uma parábola, onde essa ordenada máxima aqui, M máximo, está atuando no meio do vão e vale PL2 sobre 8. L é o vão da viga. Pronto. Então, isso aqui é o tratamento estático para essas cargas, né? Agora, o que é que eu pego, o que é que eu faço com isso aqui? Como é que eu utilizo isso? Da seguinte maneira: qual é o objetivo final da gente ter um diagrama?
Esse aqui é o diagrama de momento fletor. Qual é, em última análise, para que a gente precisa desse diagrama? Para eu saber quanto é o esforço que está sendo solicitado a viga vai estar aqui, por exemplo, ó. Deixa eu botar bem aqui embaixo. O que é que significa, em última análise, essa viga que está representada por um eixo? Significa dizer que eu tenho uma viga aqui de concreto armado, apoiada nesses dois apoios que são pilares ou outro qualquer suporte. Como o concreto armado ele é ruim, a tração, essa viga vai se deformar e vai começar a aparecer fissura aqui na região inferior da viga. Então, como o concreto é ruim a tração, a gente coloca a armadura. Coloca a nossa barrinha, ou mais de uma, duas barras, né? O que for necessário. Coloca a barrinha aqui, faz a ancoragem dessa barra. Tá? Pois bem, aí eu posso chegar para este momento aqui, eu posso calcular essa armação que está atuando nesse ponto. Para este momento bem aqui que é menor, a armadura vai ser menor. E assim sucessivamente até chegar lá no apoio, onde teoricamente o momento é nulo, eu não vou precisar de armadura nenhuma. Tá? Então, no caso aqui, a carga é fixa, carga fixa, exceção variável. A carga é fixa e a seção é variável. Ou seja, minha carguinha está parada, mas eu posso dizer quanto vale o momento fletor na seção S1? Quanto vale o momento fletor em S1? Vale essa ordenada. Quanto vale o momento fletor na seção S2? Vale essa ordenada. Então vocês observam o seguinte, isso aqui é o momento fletor na seção S1, isso aqui é o momento fletor na seção S2, isso aqui é o momento fletor na seção S3, ou seja, a seção vai mudando de posição, mas a carga está fixa. O que é que ocorre com a ação móvel? É um pouco diferente. Tá? Então a ação móvel, antes de mais nada, a gente vai simbolizar que a ação móvel ela trata de uma carga unitária que vai percorrer a estrutura, para a gente entender o que é que significa essas duas coisas, qual é a diferença entre essas duas coisas. Então eu tenho uma carga como se fosse um pneuzinho aqui, e essa carga vai passear aqui na estrutura. Eu estou simbolizando que o meu veículo, que vai passar em cima dessa ponte, está sendo inicialmente suposta que é uma carga concentrada que vai se mover sobre a estrutura, sobre a ponte. Então essa carga, uma hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora já não está mais, está fora da ponte. Então, à medida que essa carga percorre a estrutura, nós vamos dizer que eu tenho uma seção fixa. Repare, aqui a seção era móvel e a carga fixa. Aqui eu tenho minha carga móvel e a seção é fixa. Qual é a pergunta que se faz? A pergunta é a seguinte: quanto é que vale o momento fletor na seção S quando essa carga percorre a estrutura? Ou seja, quanto é que vale o momento em S quando essa carga estiver bem aqui? Quanto é que vale o momento em S quando essa carga estiver bem aqui? Quanto é que vale o momento em S quando essa carga estiver aqui? E sucessivamente. Dá para a gente entender que a cada posição que essa carga percorre a estrutura, eu vou ter um valor na seção. Como é que eu represento isso? Represento assim. Eu poderia botar a carga bem aqui e traçar um diagrama. Botar a carga aqui e traçar outro diagrama. Eu ia ter um monte de diagrama, uma quantidade de diagrama, quando eu posso representar isso por um diagrama só. Então eu tenho, digamos que eu queira representar
a variação do momento fletor nessa seção S quando uma carga percorre a estrutura. Então a pergunta é a seguinte: quando essa carga estiver bem aqui em cima do apoio, quanto é o momento fletor em S? É 0. Por quê? Porque essa carga unitária que está aqui tem uma reação 1. Então o momento aqui é 1 menos 1 dá 0, vezes o braço de alavanca é 0. Quando essa carga estiver bem aqui, isso aqui está aqui. Quando essa carga estiver exatamente aqui, eu vou ter uma reação, meu momento ali vai variar de tanto. Então eu vou ter uma figura, que depois não me entender direitinho, mais ou menos como isso. Então o nome disto aqui, deste diagrama, é linha de influência. Então, linha de influência do momento fletor em S. Então agora eu pergunto: quanto é que vale o momento fletor em S quando essa carga estiver bem aqui? Meu P barra estiver bem aqui. P igual a 1 estiver aqui. Vale essa ordenada. Então, eu estou representando o valor do momento numa seção onde a carga estiver. Se a carga estiver bem aqui, o momento fletor em S vale isso. Se a carga estiver exatamente em cima da seção, o momento fletor em S vale isso. Então, este é um gráfico que mostra qual é a variação do momento fletor. Neste caso aqui, pode ser qualquer esforço. Quanto é que vale o momento fletor numa seção quando uma carga unitária percorre a estrutura? Este é o chamado processo das linhas de influência. Então, a definição, que não precisa ninguém decorar, basta entender essa figurinha bem aqui. Com o entendimento dessa figura, a gente faz qualquer linha de influência. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Tratamento estático, tratamento móvel. Representado por diagrama e representado por linha de influência. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é traçar a linha de influência, tá? Imaginando que o nosso veículo é uma carga unitária. Então, a definição diz o seguinte: linha de influência de um efeito elástico qualquer é uma representação gráfica, do jeito que está aqui, ou analítica, através de uma expressão, do valor desse efeito nessa seção quando uma carga unitária percorre a estrutura com a carga de cima para baixo. Tá? Não tem carro subindo em parede, portanto, o nosso tratamento é sempre através de uma reta horizontal ou de uma curva. O carrinho vai passar por aqui, uma ponte reta ou uma ponte curva, mas tudo a gente representa como se fosse reta, ok? Então esse é o primeiro entendimento que a gente tem que ter. Como é que a gente diferencia uma situação da outra e como é que a gente faz esta análise, tá? Agora, quando a gente pensa em carga móvel, a gente pensa em que logo assim de cara? Pensa num veículo. Um veículo não é essa carga unitária que está aqui. A gente pensa num veículo. Então a gente pensa num carrinho, né? Um veículo. Tem uma obra aqui. Digamos que seja uma ponte, tá? Aqui está a laje da ponte. E aqui a gente pode representar o veículo, né? Andando nessa ponte. Só que este veículo, se olhando de cima agora, esse meu veículo pode estar em qualquer lugar dessa ponte. Aqui, bem ali, bem acolá, tá? Nós temos que procurar qual é a pior situação para colocar este veículo aí. Esse veículo, na realidade, ele é simbolizado por uma carga que, para todas as normas brasileiras ou internacionais, europeia, ela sempre é composta da seguinte coisa: as cargas ou veículo, chamado de veículo tipo. É um veículo que é composto de 3 cargas concentradas, uma carga distribuída com intensidade menor
e outra carga intensidade maior. Chamar assim Q1 e Q2, ver que eu estou chamando de Q, carga acidental, e aqui nós teríamos Q1, Q2 e Q3. Então todos os veículos tipo de todo mundo tem este aspecto, que é chamado na realidade de trem tipo. É apenas uma nomenclatura. Trem tipo porque parece com um trem. Essa carga, ela não tem começo nem fim, porque você pode posicionar em qualquer posição da estrutura. Eu posso estar aqui, essa carga olhando de cima é representada por um veículo desse jeito, com três carguinhas representadas aqui no plano, e aqui a gente dispõe em volta do veículo uma carga de multidão representada pelo restante dos veículos, tá? Uma ponte cheia de veículo, por exemplo. Então está completamente cheia, nós representamos por um veículo, depois a gente vai ver como é que a gente dá o tratamento nesse veículo para chegar nesse trem tipo, para carregar a nossa linha de influência e ter as solicitações máximas e mínimas que podem atuar na estrutura. Então, o trem tipo é a carga móvel que vai atuar sobre esta estrutura. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de nós tratarmos desse trem tipo, nós vamos aprender a traçar as linhas de influência. Ok?